crianças, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre integração por substituição trigonométrica. Quando calculamos a área do círculo ou da elipse, sempre surgem integrais com a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, ou a raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado, ou a raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado, onde x é a variável e a é um número conhecido e sempre maior que zero. Para resolvermos as integrais contendo raízes como essas, a ideia é substituir o x por uma função trigonométrica. Daí o nome da técnica de integração por substituição trigonométrica. A primeira situação que iremos analisar é quando tivermos uma integral contendo a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. Aqui nós temos um triângulo retângulo. Suponha que vamos indicar este ângulo por θ. Para o cateto oposto ao ângulo θ, nós iremos chamar de x. Para a hipotenusa, nós iremos chamar de a. O cateto adjacente vai ser a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. Como nós obtemos esse resultado? Através do teorema de Pitágoras. Ele diz que a ao quadrado é igual a x ao quadrado mais este lado aqui ao quadrado. Isolando este lado na equação, nós temos que o cateto adjacente é raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. Quem seria o seno de θ? É o cateto oposto dividido por hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo θ é x, a hipotenusa é a. Então o seno de θ vai ser x dividido por a. Isolando o x, nós temos o seguinte, que x é igual a a vezes o seno de θ. Tiago, por que você está isolando o x? Eu falei anteriormente que a ideia é substituir o x por uma função trigonométrica. Por isso, estamos isolando o x. Aqui nós poderíamos adotar uma outra razão trigonométrica, como por exemplo o cosseno de θ. Mas por que pegamos então o seno de θ? Para facilitar a nossa conta. Se pegássemos o cosseno, seria cateto adjacente dividido por hipotenusa. O cateto adjacente é a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. Para isolar esse x aqui, seria muito mais complexo do que isolar com a razão trigonométrica seno de θ. Se nós temos que x é igual a seno de θ, então eu posso dizer que dx é igual a cosseno de θ dθ, porque a derivada de seno é cosseno. Este ângulo θ, ele vai de menos π sobre 2 a π sobre 2. Depois vou explicar para vocês por que esse ângulo vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Vamos agora ao segundo caso, quando nós temos uma integral contendo raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado. Para isso, nós temos novamente um triângulo retângulo, o ângulo θ, e agora escolhemos o cateto oposto como x e o cateto adjacente como a. Pelo teorema de Pitágoras, nós temos que a hipotenusa é a raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado. Perceba que esta raiz é igual a esta raiz aqui. A ordem aqui dentro da raiz não altera porque nós temos uma soma. Neste segundo exemplo, nós iremos tomar como a razão trigonométrica a tangente de θ. Quem seria a tangente deste ângulo θ? É cateto oposto dividido por cateto adjacente. Portanto, a tangente de θ vai ser x dividido por a. Se isolarmos x aqui, nós temos que x é igual a vezes a tangente de θ. E a derivada de x vai ser a vezes secante ao quadrado de θ dθ. Esse ângulo θ para este caso também vai estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Já neste terceiro caso, nós construímos também um triângulo retângulo, só que chamamos de x a hipotenusa e chamamos de a o cateto adjacente a θ.
Pelo teorema de Pitágoras, nós temos que o cateto oposto a θ é a raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado. Para este exemplo, nós iremos tomar como razão trigonométrica o cosseno de θ. Então, cosseno de θ vai ser cateto adjacente dividido por hipotenusa. Neste caso, o cateto adjacente é a e a hipotenusa é x. Isolando x nesta equação, nós temos que x é igual a dividido pelo cosseno de θ. Mas a dividido por cosseno de θ é igual a vezes a secante de θ. E a derivada de x vai ser a derivada de a vezes a secante de θ. A derivada da secante de θ é secante de θ vezes tangente de θ. Portanto, dx é a vezes secante de θ, tangente de θ, dθ. E qual vai ser o intervalo de θ? Vai ser de 0 a π sobre 2 ou de π a 3π sobre 2. Iremos agora aos exemplos. Primeiro exemplo, a integral da raiz de 9 menos x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado dx. Perceba que aqui nessa integral nós temos a raiz de a ao quadrado, que aqui a seria 3, porque 3 ao quadrado é 9, menos x ao quadrado. Se nós temos uma raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, nós iremos substituir o x por a seno de θ. Então vou colocar aqui, ó. Vamos substituir o x por a seno de θ. Quem seria a? Seria 3, porque 3 ao quadrado é 9. Portanto, nós temos que x é igual a 3 seno de θ. Se x é 3 seno de θ, nós também temos dx. Lembra quem era dx? dx é a cosseno de θ dθ. Portanto, dx vai ser 3 cosseno de θ dθ. Tiago, por que nós temos x e dx? Nós iremos fazer a substituição do x e também do dx. Agora observe que nós iremos fazer tanto dentro da raiz quanto fora da raiz a substituição por x. Mas primeiro nós iremos fazer aqui separado a substituição do x dentro da raiz. Isso só por uma questão de organização, tá? Então, a raiz de 9 menos x ao quadrado vai ficar a raiz de 9 menos, quem é x? É 3 seno de θ. Então vai ficar 9 menos 3 seno de θ, tudo ao quadrado. Vamos elevar 3 ao quadrado e seno de θ ao quadrado. Então vai ficar a raiz de 9 menos 3 ao quadrado é 9, seno de θ ao quadrado fica seno ao quadrado de θ. Podemos colocar aqui, ó, o 9 em evidência. Então nós temos que a raiz de 9 que multiplica 1 menos seno ao quadrado de θ. Mas 1 menos seno ao quadrado de θ é cosseno ao quadrado de θ. Então isso aqui fica a raiz de 9 vezes o cosseno ao quadrado de θ. E a raiz de 9 cosseno ao quadrado de θ é 3 cosseno de θ. Observação: o cosseno de θ tem que ser positivo, porque ao multiplicar por 3, o resultado também é positivo. E este resultado é um resultado de uma raiz quadrada. Para que o cosseno de θ seja positivo, o θ tem que estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Estão lembrados que o θ deveria estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2? Então é por isso que o θ ele precisa estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Vamos substituir este resultado lá na integral. Então nós temos que a integral da raiz de 9 menos x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado dx vai ser igual a
a integral de raiz de 9 menos x ao quadrado, sabemos que é 3 cosseno de θ. Então aqui integral de 3 cosseno de θ dividido por 2 que multiplica x. Quem foi x? 3 seno de θ. Então vamos substituir aqui, ó, 2 que multiplica 3 seno de θ ao quadrado vezes dx. E dx é 3 cosseno de θ dθ. Então 3 cosseno de θ dθ. Reorganizando aqui, nós temos que isso é igual à integral de 3 vezes 3, 9. Cosseno de θ vezes o cosseno de θ é cosseno ao quadrado de θ dθ. No denominador, nós temos que 2 que multiplica 3 ao quadrado é 9, vezes seno de θ ao quadrado fica seno ao quadrado de θ. Aqui nós iremos simplificar o 9 do numerador com o 9 do denominador. Então ficaremos com a integral do cosseno ao quadrado de θ dθ dividido por 2 vezes o seno ao quadrado de θ. 2 seno ao quadrado de θ. Poderemos colocar o meio para fora da integral. Então nós temos que meio vezes a integral do cosseno ao quadrado de θ dθ dividido por seno ao quadrado de θ. E cosseno ao quadrado de θ dividido por seno ao quadrado de θ pode ser substituído por cotangente ao quadrado de θ. Então, este resultado é igual a meio vezes a integral da cotangente ao quadrado de θ dθ. Mas quem é a integral de cotangente ao quadrado de θ dθ? Para resolver a integral da cotangente ao quadrado de θ dθ, nós iremos utilizar a identidade trigonométrica que diz que a cotangente ao quadrado é cossecante ao quadrado menos 1. Então nós poderemos reescrever essa integral como sendo meio vezes a integral da cossecante ao quadrado de θ menos 1 dθ. Através da tabela de integrais trigonométricas, nós temos que a integral da cossecante ao quadrado de θ é menos cotangente de θ. Então aqui nós temos que é meio que multiplica a integral de cossecante ao quadrado de θ menos cotangente de θ. E a integral de menos 1 dθ é menos θ. Não esquecer do mais c, porque estamos diante de uma integral indefinida. Só que o nosso cálculo não termina aqui. Por quê? Porque a integral inicialmente estava em função de x. Perceberam aqui? E aqui nós chegamos a um resultado em função de θ. Mas como transformar θ para x? Iremos utilizar o triângulo retângulo, igual que fizemos na construção. Vou fazer ele aqui. Está aqui o nosso triângulo. O triângulo retângulo, onde a hipotenusa é 3, que é A, o cateto oposto é x e o cateto adjacente em relação a θ é a raiz de 9 menos x ao quadrado. Aqui nós precisamos saber quem é a cotangente de θ. Lembrando que cotangente é igual a cateto adjacente dividido por cateto oposto. Portanto, cateto adjacente é a raiz de 9 menos x ao quadrado e o cateto oposto é x. Dessa forma, nós temos que a cotangente de θ vai ser raiz de 9 menos x ao quadrado dividido por x. E quem é θ? Nós temos que x é igual a 3 seno de θ. Então, seno de θ vai ser x dividido por 3. Para encontrarmos o θ, vai ser o arcosseno de x dividido por 3. Dessa forma, iremos substituir a cotangente de θ e o θ neste resultado. Então, aqui, como resposta, nós temos meio
que multiplica menos a raiz de 9 menos x ao quadrado dividido por x menos arcosseno de x dividido por 3 mais c. Vamos a outro exemplo. Exemplo 2 é a integral de x ao quadrado dividido por 3 raiz de x ao quadrado mais 4 dx. Neste exemplo, nós temos uma raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado. A seria 2, porque 2 ao quadrado é 4. Como nós temos esta raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado, nós iremos substituir o x por a tangente de θ. Portanto, x vai ser igual a tangente de θ. Como a é igual a 2, nós temos que x vai ser 2 tangente de θ. Sabemos também que dx é igual a vezes secante ao quadrado de θ, dθ. Portanto, dx vai ser 2 secante ao quadrado de θ, dθ. Iremos substituir o x primeiramente dentro da raiz. Então, nós temos que a raiz de x ao quadrado mais 4 é igual a raiz de 2 tangente de θ ao quadrado mais 4. E isso é igual a raiz de 4 tangente ao quadrado de θ mais 4. Podemos colocar o 4 em evidência. Então, teremos que a raiz de 4 que multiplica tangente ao quadrado de θ mais 1. Tiago, se aqui não fosse um 4, fosse um 3, o a seria a raiz de 3, porque a raiz de 3 ao quadrado é 3. Para resolver essa raiz, iremos substituir tangente ao quadrado de θ mais 1 por secante ao quadrado de θ. Portanto, aqui nós temos que a raiz de 4 vezes secante ao quadrado de θ. Então, como resultado, nós temos 2 secante de θ. Observação: o θ tem que estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Por quê? Para que este resultado seja positivo. Agora iremos fazer a substituição na integral. Então, nós temos a integral de x ao quadrado dividido por 3 raiz de x ao quadrado mais 4 dx. E fazendo a substituição, nós temos integral. Quem é x? 2 tangente de θ. Então, 2 tangente de θ ao quadrado dividido por 3, que multiplica 2 secante de θ. Porque 2 secante de θ é a raiz de x ao quadrado mais 4. Fizemos aqui em cima. Falta substituir dx. dx nós fizemos aqui, ó, é 2 secante ao quadrado de θ dθ. Então, 2 secante ao quadrado de θ dθ. Reorganizando essa integral, nós temos integral de 2 tangente de θ ao quadrado fica 4 tangente ao quadrado de θ vezes 2 secante ao quadrado de θ dθ. E no denominador nós temos 3 vezes 2, 6, 6 secante de θ. Podemos simplificar o 2 com o 6 e secante ao quadrado com secante. Então aqui nós temos a integral de 4 terços da tangente ao quadrado de θ vezes secante de θ dθ. Para resolver a integral de tangente ao quadrado de θ secante de θ dθ, eu vou utilizar aqui uma identidade trigonométrica da tangente ao quadrado de θ. Estão lembrados? Tangente ao quadrado de θ é secante ao quadrado de θ menos 1. Então, reescrevendo essa integral, nós temos que 4 terços vem para fora da integral, então fica 4 terços da integral de tangente ao quadrado de θ, eu vou escrever como secante ao quadrado de θ menos 1 vezes secante de θ dθ. Então aqui, reorganizando, nós temos 4 terços
da integral de secante ao cubo de θ, porque é secante ao quadrado vezes secante, menos 1 vezes secante, é secante de θ dθ. Para o cálculo da integral da secante ao cubo de θ, nós iremos utilizar a fórmula de redução ou recorrência para integrais. Para a integral de secante elevado a n, nós temos o seguinte. Nós temos que a integral de secante elevado a n de θ dθ é igual a 1 sobre n menos 1 vezes secante elevado a n menos 2 de θ tangente de θ mais n menos 2 dividido por n menos 1 vezes a integral da secante elevada a n menos 2 de θ dθ. Vamos substituir o n por 3. Teremos o seguinte, que a integral da secante ao cubo de θ dθ vai ser 1 dividido por 3 menos 1, secante de 3 menos 2, então 3 menos 2 de θ, tangente de θ, mais 3 menos 2 dividido por 3 menos 1 vezes a integral de secante de 3 menos 2 de θ dθ. Com isso nós temos 1 dividido por 2, secante elevado a 1 de θ vezes tangente de θ, mais 3 menos 2, 1, dividido por 3 menos 1, 2, integral da secante elevado a 1 de θ dθ. Substituindo este resultado aqui em cima, nós temos o seguinte, 4 terços, que multiplica meio vezes a secante de θ, vezes tangente de θ, mais meio vezes a integral da secante de θ dθ. Só que nós substituímos só na integral de secante ao cubo de θ. Falta menos a integral de secante de θ dθ. Então aqui, ó, menos 4 terços da integral da secante de θ dθ. Podemos fazer aqui, ó, a soma da secante de θ com a secante de θ. Então nós temos o seguinte, 4 terços vezes meio dá 2 terços. Então 2 terços da secante de θ tangente de θ mais 4 terços vezes meio, novamente 2 terços. Então 2 terços da integral de secante de θ dθ menos 4 terços da integral da secante de θ dθ. E agora eu posso somar 2 terços com menos 4 terços. O resultado é menos 2 terços. Então aqui ficaria o resultado 2 terços da secante de θ tangente de θ menos 2 terços da integral da secante de θ dθ. Agora nós iremos fazer quem é a integral da secante de θ dθ. Através da tabela de integrais trigonométricas, nós sabemos que a integral da secante de θ dθ é o ln da secante de θ mais tangente de θ. Então vou substituí-la aqui. Repetindo aqui, 2 terços da secante de θ tangente de θ menos 2 terços. Quem é a integral da secante de θ dθ? Através da tabela de integrais trigonométricas, sabemos que a integral da secante de θ dθ é o ln de secante de θ mais tangente de θ, mais c, porque se trata de uma integral indefinida. Só que agora nós temos tudo em função de θ e precisamos retomar para tudo em função de x. Para isso nós iremos fazer o triângulo retângulo.
Então aqui nós temos 2/3 vezes secante de θ. Secante é hipotenusa dividido por cateto adjacente. Então, raiz de x² mais 4 dividido por 2. Quem é a tangente? É cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, é x dividido por 2, menos 2/3 do ln do módulo de secante de θ é a raiz de x² mais 4 dividido por 2, mais a tangente é x dividido por 2, mais c. Fazendo as simplificações, nós temos como resultado 1/6 de x vezes raiz de x² mais 4 menos 2/3 do ln de raiz de x² mais 4 mais x dividido por 2, tudo em módulo, mais c. Esta é a resposta final. Vamos a outro exemplo. O exemplo 3 é a integral de dx dividido por x³ vezes a raiz de x² menos 16. Perceba que agora nós temos uma raiz de x² menos a². E a aqui é 4, porque 4² é 16. Se nós temos uma raiz de x² menos a², nós iremos substituir o x por a secante de θ. Então, o x vai ser a secante de θ. Dessa forma, x vai ser 4 vezes a secante de θ. E o dx, quem vai ser? A secante de θ, tangente de θ, dθ. Portanto, dx vai ser 4 vezes a secante de θ, tangente de θ, dθ. Vamos substituir x e vamos substituir dx. Primeiro, nós iremos fazer a substituição dentro da raiz. Então, nós temos que a raiz de x² menos 16, isso é igual a raiz de 4 secante de θ² menos 16. Isso aqui vai ser igual a raiz de 16 secante ao quadrado de θ menos 16. Vamos colocar o 16 em evidência. Então fica 16 que multiplica secante ao quadrado de θ menos 1. Agora, iremos utilizar aqui a identidade trigonométrica de secante ao quadrado de θ menos 1 é tangente ao quadrado de θ. Portanto, vai ficar a raiz de 16 que multiplica tangente ao quadrado de θ. Então fica 4 tangente de θ. Perceba que para tangente de θ ser positivo, o θ tem que estar no primeiro quadrante ou terceiro quadrante. Ou seja, o θ tem que estar entre 0 e π sobre 2 ou entre π e 3π sobre 2. Vamos substituir agora na integral. Então nós temos que a integral de dx dividido por x² raiz de x² menos 16, isso é igual à integral dx, quem é? Então, 4 secante de θ, tangente de θ, dθ. Tudo isso dividido por x². Então, vai ser 4 secante de θ² vezes a raiz de x² menos 16 é 4 tangente de θ. Então, 4 tangente de θ. Reorganizando essa integral, nós temos integral, então no numerador fica secante de θ, tangente de θ, dθ, e no denominador 4², 64 secante ao cubo de θ vezes tangente de θ. Aqui nós podemos simplificar a tangente de θ com tangente de θ. Uma secante de θ com outra secante de θ no denominador. Então aqui nós temos que a integral de dθ
dividido por 64 vezes secante ao quadrado de θ. Mas temos que 1 sobre secante ao quadrado de θ é cosseno ao quadrado de θ. Então aqui nós poderemos fazer que é 1 sobre 64 a integral do cosseno ao quadrado de θ de θ. Para resolver a integral do cosseno ao quadrado de θ de θ, nós poderemos utilizar a fórmula de redução ou recorrência para integrais. Podemos também utilizar a relação do arco duplo. Iremos fazer através da relação do arco duplo e vou deixar para que você faça através da fórmula de redução ou recorrência. O que nos diz a relação do arco duplo? Em relação ao cosseno, é o seguinte, diz que o cosseno ao quadrado de θ vai ser 1 mais o cosseno de 2θ dividido por 2. Substituindo aqui neste resultado, nós temos o seguinte, 1 sobre 64 que multiplica a integral de 1 mais cosseno de 2θ dividido por 2 dθ. Separando a integral de 1 dividido por 2 dθ e cosseno de 2θ sobre 2 dθ, aplicando a propriedade da integral da soma, nós temos o seguinte, 1 sobre 64 que multiplica meio vezes a integral de dθ mais meio vezes a integral do cosseno de 2θ dθ. Então este resultado fica sendo 1 dividido por 64 vezes meio, fica 1 dividido por 128. E a integral de dθ é θ, mais 1 dividido por 64 vezes meio é 1 dividido por 128 vezes a integral de cosseno de 2θ dθ vai ser seno de 2θ dividido por 2 mais c, porque se trata de uma integral indefinida. Agora nós precisamos transformar tudo em função de x. Para isso, nós iremos fazer o triângulo retângulo. Precisamos saber quem é θ. Nós temos que x é igual a 4 secante de θ. Portanto, nós temos que secante de θ vai ser x dividido por 4. E dessa forma, θ vai ser o arco secante de x dividido por 4. Precisamos também saber quem é o seno de 2θ. Para isso, utilizaremos a relação do arco duplo para o seno. Então, seno de 2θ vai ser 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. Vamos às substituições. Então aqui nós temos 1 sobre 128, o arco secante de x dividido por 4, mais 1 dividido por 128 vezes 2 seno de θ cosseno de θ dividido por 2 mais c. O seno de θ é cateto oposto dividido por hipotenusa. E o cosseno de θ é cateto adjacente dividido por hipotenusa. Então este resultado fica 2 que multiplica raiz de x ao quadrado menos 16 dividido por hipotenusa, que é x, vezes o cosseno, que é 4, dividido por hipotenusa, que é x. Como resposta, nós temos 2 vezes 4, 8, raiz de x ao quadrado menos 16, dividido por x ao quadrado. Substituindo na resposta final e fazendo as simplificações, nós temos o seguinte, que isso aqui é igual a 1 dividido por 128, que multiplica o arco secante de x dividido por 4, mais 4 que multiplica a raiz de x ao quadrado menos 16 dividido por x ao quadrado.
mais C. Esta é a resposta final da nossa integral. Meninos e meninas, por hoje é só. Até o próximo vídeo.